Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma Arena Alterosa. E no programa de hoje nós vamos destacar a vitória do Flamengo na Copa do Brasil e também o clássico do fim de semana contra o Vasco. E para falar comigo desse assunto, está aqui o Pedro Brasil, ele que é jornalista e, como a gente pode ver, flamenguista. Olha só, bonitão com essa camisa do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Lucas. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui, ainda mais podendo ter o prazer de usar essa bela camisa. Pois é, e para falar com a gente também, Liliane Luchim, a nossa editora de jornalismo aqui da TV Alterosa. Tudo bem, Lili? Tudo jóia, eu estou aqui para dar aquelas cutucadas básicas. Inclusive hoje vamos falar sobre Libertadores também, Cruzeiro da Lili, que joga, precisa conseguir marcar ainda o primeiro gol na Libertadores até agora. Vai ser fácil, vai ser fácil, vai ser fácil. Vamos Não tá ver. perdendo, tá empatando, fazer gol é fácil, pro Cruzeiro é fácil. Ó, então, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa partida aí do Cruzeiro, que é hoje à noite. Mas para começar o nosso bate-papo aqui, é Flamengo e Brasil de Pelotas. O rubro-negro carioca ganhou por 2-0 e avançou de fase na Copa do Brasil. Vamos ver como foi esse jogo. No Maracanã, pouco mais de 8.000 pessoas viram Paulinho chutar de fora da área e passar pelo goleiro Eduardo Martini. 1-0 Flamengo. Eduardo da Silva recebeu de Marcelo Cirino e fez o segundo gol rubro-negro. Final 2-0 Flamengo, que agora pega ou Salgueiro ou Piauí na próxima fase da Copa do Brasil. Pois é, tá aí o resultado do jogo do Flamengo, 2-0. Não deixou dúvidas, né, de que foi uma vitória com propriedade. O primeiro jogo é que foi um pouco mais complicado, né, Pedro? Esse foi um 2-1 lá no Rio Grande do Sul. O Brasil de Pelotas está bem no Campeonato Gaúcho, então poderia ter complicado essa partida de ontem, mas ontem não deixou dúvidas o Flamengo. Ontem o Flamengo foi bastante superior. O Flamengo teve a posse de bola, apesar de não criar muitas chances de gol. O Flamengo, como já tinha o resultado, né, ele podia até perder por 1-0, ficou com a bola sem muita efetividade, com posse de bola, mas sem criar muitas chances. Aí no segundo tempo, o Luxemburgo colocou o Paulinho, que é um jogador mais agudo, de mais drible, que entrou, fez o gol, teve a oportunidade de fazer um gol na jogada individual e depois disso o Flamengo ainda conseguiu chegar no último lance da partida, uma jogada também de velocidade, chegou o segundo gol, mas assim, a torcida do Flamengo espera mais desse time, ainda mais contra times de um tamanho bem inferior, né? A realidade é que o Brasil de Pelotas não é um time da elite do futebol brasileiro, então a torcida que foi ao Maracanã ontem, um baixo público, esperava um pouquinho mais do time. Essa é a realidade, mas ainda assim conseguiu a classificação, que é o principal nesse momento, né? E já, como você falou, o Brasil de Pelotas não é um clube de grande expressão. Há muito tempo o Brasil de Pelotas não figura nas principais divisões, né? Inclusive o último confronto contra o Flamengo foi lá na década de 80, quando o Brasil de Pelotas ainda fazia parte da elite do futebol brasileiro. E foram mexidas interessantes essas do Luxemburgo, já que o Paulinho entrou, Eduardo da Silva também entrou. Então foi o dedo do treinador que garantiu essa vitória. O Paulinho é um jogador que vem pedindo passagem no time, né? Ele se recupera de uma lesão no ano passado, mas é um jogador que, além de ser um xodó da torcida, ele é um jogador muito carismático, ele incendeia o jogo quando entra. Jogador de velocidade, que joga pelas pontas e tem muita habilidade. Ele ainda tem um pouco de dificuldade na finalização, mas é um jogador que muda o jogo, é aquele jogador que muda a característica do jogo justamente por isso, por ser esse jogador incisivo. E o Eduardo da Silva, mais uma vez, mostrou um faro de gol impressionante, né? Ele entrou no último lance da partida, acompanhou a jogada e conseguiu fazer o gol. Então, assim, tem sim um dedo do Luxemburgo e os jogadores que vêm pedindo passagem, né? A realidade é que o Paulinho tem tudo para ser titular, ele ainda tem a questão física de não suportar os 90 minutos, mas tem tudo para ser titular aí nesse futuro Flamengo que o Vanderlei vem projetando. Falar com você agora, ali sobre o Eduardo da Silva. É um cara... Eduardo da Silva brasileiro, mas jogou a última Copa do Mundo defendendo a Croácia, cara naturalizado croata. O Brasil perdeu o Eduardo da Silva para um time estrangeiro, Diego Costa para a Espanha. O que você acha desses jogadores que se destacam? A gente vê que ele se destaca, faz gol direto no Flamengo, não é isso? O Pedro Brasil daqui não deixa mentir, toda vez que eu vejo gol do Flamengo, ele está meio sumido esse ano porque é o Marcelo Cirino que está se destacando, mas o Eduardo da Silva sempre fazendo gol. O Brasil tem que valorizar esses caras. Fica lá insistindo, talvez nas mesmas peças. Eu acho isso mesmo. E vou falar para a minha nação, para a nação cruzeirense, uma coisa que a gente fica bem chateado também é com o nosso goleiro, o Fábio, né?
goleiro maravilhoso, um excelente goleiro que nunca foi convocado para a seleção. Então, esses jogadores que vão para fora é porque eles sentem o que esses jogadores que estão aqui sentem. Não tem a valorização. Por quê? O futebol tem mania, que é uma coisa que eu acho que eu não gosto, assim como a televisão, é claro, né? De criar grandes estrelas. São estrelas que sobem no tamanco, saltos maiores que os meus, né? E aí eles crescem, não jogam mais bola, porque aí viram agora aqueles caras que ficam fazendo um monte de propaganda, publicidade, bibi. E aí os jogadores que jogam mesmo bola, que estão interessados mesmo num bom futebol, acabam indo embora. É o que nós temos feito aqui no nosso país, jogando os nossos jogadores, isso mesmo, jogando os nossos jogadores para fora do nosso país. Eu acredito que tinha que ter uma mudança e um olhar diferente. Aí começa pela gente, torcida. Começar a cobrar mesmo, dizer aqui, vamos valorizar quem está dentro de casa, que é o prata da casa, é que joga um bom futebol. É isso que eu penso. E olha só, o Pedro Brasil falou uma palavra-chave aí, xodó da torcida. Sim. Recado para você aí, tricolor carioca. Hoje a gente vai falar de um grande xodó do Fluminense. A gente vai falar do Fred, tá? Mas isso no próximo bloco. Que eu vou falar sobre o Fred, ele está com 6 anos aí de Fluminense. E agora, gente, vou ter um recado para vocês. Olha só, eu vou contar uma daquelas boas para vocês. É daquelas oportunidades que a gente não perde. Sabe para quê? É para trocar de carro. Agora você vai trocar de carro. É o feirão Center Car. Tem taxa de 0,99. Você não paga a entrada e a primeira parcela só para 60 dias. É um feirão de bom negócio. Sabe por quê? Porque agora comprar seminovo é que é muito mais vantagem. É no Center Car, gente. Você não vai tirar esse feirão da cabeça. De 20 a 22 de março, no Center Car, que fica na Avenida Deusdete Salgado, 3600, no Salvaterra, em Juiz de Fora. Agora, vamos sair um pouquinho do futebol carioca, voltar aqui para o futebol mineiro. A gente vai falar da Libertadores. O Atlético jogou ontem, foi lá na Colômbia e conseguiu uma vitória contra o Santa Fé. Vamos ver o que o Twitter oficial do Atlético Mineiro falou sobre essa vitória. É um destaque interessante, viu? O Atlético Mineiro, olha só aí, ó. O Galo se tornou o primeiro time brasileiro a vencer o Independiente Santa Fé no El Campín, em Bogotá. Realmente, o Santa Fé é um time complicado. A gente já viu em Libertadores anteriores times brasileiros jogando contra esse colombiano, inclusive o meu Grêmio, e ninguém se saiu bem. É a primeira vitória do Atlético, estava precisando disso e é um grande feito, né? O Atlético precisava e muito da vitória, situação muito complicada do Atlético em seu grupo na Libertadores, conseguiu essa vitória e agora embola o grupo, né? O Atlético ali soma 3 pontos. O líder tem 6 pontos, então, assim, aumentam as chances do Atlético. O Atlético, se não conseguisse a vitória hoje, estava praticamente fora da Libertadores. Meu sonho. Seu sonho é ver o Atlético mal? Sim. Não, na verdade, meu sonho é ver o Cruzeiro bem, passando o Atlético, entendeu? E, é claro, ganhando a Libertadores, porque a gente merece. Agora, só interessa pra gente agora a Libertadores. Agora, é claro que fico muito feliz, não sou hipócrita, de ver um time brasileiro conseguindo um feito desse, né? Ganhando pela primeira vez. Eu acho que futebol é bonito, eu gosto de futebol, gosto do Cruzeiro, mas respeito, sim, os outros times. Mas é claro que o meu prazer é ver o meu time lá em cima. Eu vou falar uma coisa para você, Lili. A gente está muito acostumado a ver o Cruzeiro super bem nos últimos 2 anos no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores desse ano a história está um pouquinho diferente. A gente já vai falar do Cruzeiro, mas antes disso, eu quero convidar você a participar do Arena com a gente. Tá aqui, ó, o nosso WhatsApp. Esse é o WhatsApp do Arena, hein, gente? 8410-9434. Sabe como que você pode participar? Você está lá vendo o jogo em casa, final de semana tem rodada, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos jogos desse fim de semana. Quando você estiver lá assistindo o jogo, pega o seu WhatsApp, manda pra gente a sua opinião e, melhor ainda, pega o seu celular, grava lá um vídeo pra gente, manda a sua opinião falando o que você acha do resultado do seu time ou do time do seu vizinho, do seu amigo, do seu pai, que a gente quer mostrar aqui a sua opinião. Então agora vamos falar do seu Cruzeiro, Lili. Oh, delícia. Vamos lá, a gente tem algumas imagens aí para mostrar do estádio onde o Cruzeiro vai jogar. Gisele, roda aí pra gente essas imagens do estádio. Gisele Clara rodando pra gente as imagens do estádio aí, ó. Que bonito imponente, estádio, bonito. lá na Venezuela, Cruzeiro onde merece o Cruzeiro vai enfrentar o venezuelano Mineiros.
Ó. Entendi. Pois é. Eu acredito assim, a gente precisa ganhar, né? Precisa. A gente tá vindo de 2 empates. E eu não sei se tem uma maldição da Libertadores com o Cruzeiro, que eu vou te falar uma coisa. Vai bem no Mineiro, vai bem no Brasileiro, vai bem, tarará, na hora que chega na Libertadores, não sei o que acontece. Não é falta de experiência com o Libertadores, não é falta de experiência. Mas eu acredito que nosso time tem muito aí para jogar e eu tenho certeza que hoje vai sair gol. Vamos ver o que o Fábio... Você citou o Fábio agora há pouco, Lili? Paixão cruzeirense. Fábio nunca foi muito valorizado na seleção brasileira. Eu lembro de uma convocaçãozinha, mas que nunca se firmou. Nunca. Não sei nem, não lembro agora se chegou a jogar, porque às vezes foi convocado só para o banco. Não conta, não vestiu lá a amarelinha, que no caso do goleiro não é amarela, né? Mas, enfim, vamos ver o que o Fábio falou no desembarque lá na Venezuela. O Cruzeiro precisa da vitória também. Vamos ver. Existe um grande clube na cidade. Esperamos que a gente possa fazer um bom jogo, né? Primeiramente, que isso aí vai nos credenciar aí a buscar a vitória, né? A estar mais próxima da vitória. E se Deus quiser, a gente vai fazer esse bom jogo. Todo mundo está muito confiante, a equipe vem evoluindo a cada jogo, a cada treino. Então a esperança é que a gente possa, se Deus quiser, aí, levar daqui 3 pontos. O adversário do Cruzeiro perdeu de 5-2 no fim de semana, está com técnico interino. Fica um pouco mais fáceis essas coisas assim? Futebol não tem essa matemática, né? A gente sabe que quando surge a oportunidade de um novo treinador, os jogadores se motivam e com certeza a gente vai encontrar bastante dificuldade, mas o importante é a gente estar confiante, estar ciente no que é preciso fazer para vencer. Pois essa aí foi a fala do Fábio, goleiro do Cruzeiro, time que precisa se recuperar hoje dos 2 primeiros resultados, né? 2 empates, nem um gol marcado, nem um gol sofrido na Libertadores. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta e vamos destacar aqui o que eu já falei sobre o Fred, xodó da torcida do Fluminense e também o clássico do fim de semana, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Já, não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora, como eu prometi, a gente vai falar sobre o Fred, xodó da torcida do Tricolor Carioca. A situação do Fred é a seguinte, ele teve uma proposta da China lá no início do ano, recusou, renovou o contrato com o Fluminense até 2018 e esse mês, em março, completa 6 anos nas Laranjeiras. E a TV oficial do clube, a TV Flu, fez uma homenagem para ele. Vamos ver aí um pedacinho dessa homenagem da TV Flu ao Fred. Eu vou ter minha passagem, eu quero fazer dela a mais bonita possível. E quero olhar para dentro da história do Fluminense, que é o principal, e falar, pô, tenho pelo menos uma páginazinha ali, eu tenho. Pô, fiquei 10 anos no clube, 11 anos no clube, como jogador. Depois, se der para eu ficar o resto da minha vida fazendo alguma coisa aqui, nem que seja para sentar na arquibancada para ver os treinos, com certeza, o Fluminense eu não saio nunca mais. Pois é, esse aí é o depoimento do Fred, a gente viu nas imagens ele lá abraçando 2 taças, os 2 campeonatos brasileiros, que ele conquistou com o Fluminense. E vou falar agora com a Lili sobre essa situação do Fred. Ele é ídolo do Fluminense, mas iniciou a carreira lá no América e teve destaque antes de ir para a Europa no Cruzeiro da Lili. Ele é um xodó do Cruzeiro também. Um xodó. Eu já me lembro várias vezes no estádio, quando ele entrava para jogar contra o Cruzeiro, mas a gente também gritava, Fred, Guerreiro, né? A torcida cruzeirense gosta muito do Fred. Ele é muito carismático, ele é gentil. Eu tenho uma passagem que, quando eu morava em Belo Horizonte, que eu me lembro muito bem, de um dia que ele parou o carro, não sei se você lembra disso, de uma torcedora, que foi uma coisa louca. A mulherada é apaixonada por ele, mas a torcida gosta muito dele. É um excelente jogador, um bom menino, né? Então eu acredito. Agora, gostaria muito, Fred, que você não ficasse 10 anos aí só, não. Voltasse pro Cruzeiro, pelo menos uns 2, né? Saísse do Fluminense, voltasse pro Cruzeiro, jogasse mais um pouquinho lá, que você fez uma grande história, jogou muito futebol com a gente. E aí, parabéns também por você tá jogando e tá 6 anos aí no Fluminense. Meus parabéns para você. Mas é nosso xodó também. Ô Fred, vem cá.
falar um negócio aqui com você, Fred. Dá para recusar um pedido desse? Não. Olha só, Lili pedindo, Fred. Volta, Fred! Volta pro Cruzeiro, Fred. Só falar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre o Fred com o Pedro Brasil. Ano passado, o Fred foi o nosso atacante titular na Copa do Mundo, aquele fiasco que a gente teve. O que você tem a dizer do Fred? Como flamenguista, mas também um olhar um pouco imparcial como jornalista também. Claro. O que você tem a dizer desse atacante de um rival do seu time? O Fred, historicamente, ele sempre foi... O Filipão apostou muito na figura da referência do camisa 9. E o Fred era o melhor jogador no Brasil nessa posição. Só que ele ficou meio que como um bode expiatório do 7-1, né? Apesar de ele não ter tido muita culpa. Um jogo de 7-1 que o Brasil foi lá atrás, né? totalmente atropelado, a gente não tem como culpar o centroavante. Então, assim, eu acho que ele fez uma Copa do Mundo um pouco abaixo do que se esperava dele, mas mesmo assim, o peso da derrota ficou muito focado nele. Eu acho que isso foi um pouco injusto com a figura do Fred, que não é o melhor camisa 9 do mundo, mas é um jogador de qualidade, é um jogador de qualidade que não merecia ter sido tão execrado pela imprensa, pela torcida, quanto foi. Essa é a minha opinião. Então agora, gente, vamos lá. Bola pra frente, vamos falar do futebol mineiro novamente. O destaque agora é o Tombense. Começou mal no campeonato, não venceu nas três primeiras rodadas, inclusive tem uma derrota contra o Galo Carijó, o Tupi, mas depois disso emendou uma série de 5 vitórias seguidas. Vamos ver aí algumas imagens dessa... Vamos lá, primeiro vamos mostrar então quais foram essas 5 vitórias seguidas, ó, de trás para frente, começar do último jogo. Primeiro aí, ó, Guarani foi derrotado pelo Tombense por 2-1 na última rodada. Daqui a pouquinho a gente vai ver imagens dessa partida. Depois 3-1 contra o Democrata, 2-1 contra o RT de Patos de Minas, 2-1 fora de casa contra o Boa, lá de Varginha, e 3-1 em casa contra o Mamoré de Patos de Minas. Vamos rodar aí algumas imagens desse último jogo, né, essa vitória por 2-1 contra o Guarani lá em Divinópolis, que é um destaque interessante. Pedro, engrenar 5 vitórias seguidas, independente da competição, não é tarefa fácil. A gente não vê isso muito com os times da elite conseguindo isso. Com certeza. É claro que a ascensão do Tombense é evidente, né? O time parece que encaixou, né? A realidade é essa. Parece que encaixou e conseguiu essa sequência aí e está aí muito bem, né? O Tombense a gente sabe que é uma equipe que normalmente é formada para o primeiro semestre, né? Tem um empresário muito forte que ajuda a montar esse time e está aí muito bem, assim. A gente tá nessa expectativa, tem agora, ano passado foi muito bem, subiu a Série C, e tem essa expectativa da Tombense que vem superando as expectativas até, eu diria, Lucas. Pois é o Tombense 4º colocado no Campeonato Mineiro. Eu quero destacar rapidamente aqui também Caldense, que é 1º colocado. Lili, sua opinião sobre os times do interior? São 4 os que se classificam para a próxima fase, as semifinais do Campeonato Mineiro. Entre esses 4, 2 times do interior, né? Os outros 2, como de se esperar, Atlético e Cruzeiro. A gente vê Caldense, que é líder nesse campeonato. Não só está entre os 4, como está à frente de Cruzeiro e Atlético. Interessante a gente ver o interior se destacando no Campeonato Mineiro. Todo mundo vai ouvir eu dizer muito isso aqui. O que mais importa é o jogar futebol. Se é grande, se é pequeno, não importa. Eu acho isso interessante, porque o jogador do interior, o time do interior, ele merece sim o destaque. Se joga bem, que mal tem estar na primeira colocação. Por que os grandes times, a gente até comentou no último programa, por que os grandes times têm que sempre ganhar campeonato? Por que os grandes times... Claro, a gente espera sempre isso deles. Mas ver pequenos times, ver times do interior crescendo e mostrando que a gente pode levar o futebol para aquela cidade. Né? Eu acho tão bonito saber que aqui em Juiz de Fora o pessoal torce para o Tupi, vai para o estádio, né? Em Tombos, né? O Tombense. Eu acho isso bacana. Claro, a gente pode torcer para grandes times também, não vejo problema nenhum. Mas eu fico muito feliz em saber que esses pequenos estão se tornando grandes e ali na sua região, conquistando o seu espaço pelo trabalho, pelo futebol e pelo profissionalismo. Para mim é o que mais importa, Lucas. Pois é. Agora, vamos voltar para o Campeonato Carioca, porque no final de semana vai ter clássico, Flamengo e Vasco. Vou falar agora aqui com o Pedro Brasil, porque a gente vai relembrar uma situação do ano passado. Na final do campeonato do ano passado, uma grande polêmica. Então, vamos alimentar essa polêmica, né? Vamos mostrar isso aí, ó. O Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca do ano passado. A gente vê aí, ó,
Gol com impedimento. Estava impedido? Claro, estava impedido. Claro que estava. Pelo menos, gente, o Pedro Brasil, ele reconhece. É o tipo de torcedor que não é aquele fanático cego, né, Brasil? Não, a gente, até por trabalhar um pouco com futebol, tem que ter um pouco de pé no chão também, torcer, mas a gente tem que ter consciência assim. E teve também, no mesmo campeonato, aquele lance do Castanheira, que anulou um gol na fase inicial do Campeonato Carioca, um gol que o Castanheira, Rodrigo Castanheira, é aquele árbitro que ficava na linha do gol ali, vendo se a bola dá entrou. Dá pra mostrar aí agora. Lá atrás, gente, tá vendo? Aquele cara que tá lá atrás do gol, ó, de preto, lá atrás do gol, na beiradinha, naquela posição ali, meio agachado, o Castanheira estava daquele jeito ali. Exatamente. Então, assim, a gente... É complicado porque marcou muito pro torcedor do Vasco esse título, até por toda a rivalidade. O Vasco estava na segunda divisão, então é um lance que marcou muito e esse clássico, ele vem com muita força pro torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco ficou muito tempo sem jogar contra o Flamengo, agora tem a volta do Eurico Miranda, que é um dirigente que aquece esse tipo de polêmica, ele fomenta muito ao jogo, fala que o principal campeonato dele é ganhar do Flamengo, então assim, tem tudo esse peso. O torcedor do Vasco com certeza vai ao Maracanã muito animado, com muita expectativa, até pela boa fase do Vasco, né? O Vasco acho que vem superando as expectativas aí no Campeonato Carioca, um time que foi remontado, então tem muitos ingredientes para esse jogo de domingo. Lili, clássico. Você já deve ter presenciado os clássicos lá no Mineirão. Muitos clássicos. Adoro um campo de futebol. O que você acha de jogos como esse? O clássico ele tem um ingrediente a mais, dá aquele destaque, aquele gostinho. Vencer o rival é melhor do que vencer qualquer outro? Às vezes até melhor vencer o rival do que o campeonato? Na verdade, para mim, vencer sempre é bom, né? Vencer o rival é excelente, ganhar o campeonato é top de linha, né? Então, assim, tem ali a sua escala. Eu acho o clássico muito importante, muito bacana. Já fui em vários clássicos, Cruzeiro e Atlético, né? Que é claro, São Paulo e Corinthians, né? Quando a gente fala lá de São Paulo, já fui em alguns clássicos, sim. O que me incomoda um pouco, me preocupa um pouco, é que a rivalidade às vezes chega no estádio com um pouquinho de raiva, o torcedor chega um pouquinho raivoso e aí acaba que pode provocar uma briga, uma confusão. E é tão bonito um estádio cheio, né? As pessoas cantando, é o único objetivo, é um lugar assim homogêneo, todo mundo com um único objetivo, cada um torcendo pro seu time, é claro, mas é olhando futebol. Então me preocupa um pouco os ânimos acirrados do torcedor, ainda mais quando chega com essa vontade de ganhar demais ou de provar que sou o melhor, ou que eu vou, enfim, fui no ano passado, não fui reconhecido como deveria e agora eu vou lá provar. Então, gosto do clássico, acho o clássico maravilhoso, mas me preocupa um pouco com esse torcedor, por isso eu peço um pouquinho mais de tranquilidade, de paz, jogo limpo, jogo tranquilo e todo mundo aí torcendo pro seu time. O Brasil, a gente vê as imagens desse último jogo entre os dois, o ano passado com o Vasco na segunda divisão. Não teve clássico durante o Campeonato Brasileiro. Qual que é a sua expectativa agora? O Vasco voltando para a Série A, tá bem, tá liderando o Campeonato Carioca. O que você acha, o que você espera para esse jogo? Eu acredito que o Vasco vai ter uma postura mais... O Flamengo e o Vasco jogaram no início, na pré-temporada, fizeram um amistoso, o Flamengo venceu, mas essa equipe do Vasco já mudou muito de lá para cá. Agora tem o Dagoberto, tem o Gilberto, que é um atacante de referência de qualidade, então... Até por esse incentivo do torcedor, essa necessidade, não necessariamente pela posição, que o Vasco é líder da tabela, mas por essa vontade de vencer o Flamengo, eu acho que o Vasco vai ter uma postura muito ofensiva, vai partir para cima do Flamengo e o Flamengo tem um time de contra-ataque. Tem um time, jogadores, o Marcelo, muito bem, talvez se o Everton voltar a jogar, o Flamengo tem jogadores de velocidade, então assim, talvez para o Vasco, se o Vasco for com tudo para cima desde o início, pode ser um perigo, porque o Flamengo tem uma equipe de velocidade. E o contra-ataque do Flamengo, arrisco-me a dizer que talvez seja o melhor das equipes brasileiras. O Flamengo tem um contra-ataque muito forte. Marcelo Cirino, artilheiro do campeonato com 8 gols. Se o Vasco der a possibilidade ao Flamengo da velocidade, o Flamengo pode ser perigosíssimo. Beleza, então a gente tem que esperar o final de semana, né, para ver como de fato vai ser essa partida. Acabou o nosso tempo. Quero agradecer aqui, Pedro Brasil, muito obrigado por ter vindo. Você. Lili, muito obrigado por participar novamente. Estarei de volta. A gente fica por aqui. Na segunda-feira a gente está de volta, vai falar sobre esse jogo, né, esse clássico Vasco e Flamengo, também sobre o restante da rodada do futebol carioca e também do Mineiro. Obrigado pela sua companhia, até segunda, tchau!